tarde, todos e todas. Vamos dar mais um segundo aqui que o pessoal está entrando. E eu peço desculpas pela demora aqui, pelo atraso. A gente estava com um probleminha aqui, um probleminha técnico. Agradeço a todos vocês por terem esperado a gente. Estão entrando aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas aqui nesse webinar, mais um webinar do Ibracon. E eu tenho a honra hoje de receber mais uma vez aqui o Eduardo Pastore, que é advogado trabalhista, especialista em relações do trabalho, e o Vicente Sevilha, contador, são os nossos parceiros aqui, já tiveram aqui em outras ocasiões, em outros webinars, e hoje eles estão aqui novamente para falar de um tema bem interessante, bem atual, né? Sobre atualizações sobre FGTS digital. E antes que eu passe a palavra aqui para o pastor, eu quero deixar alguns recadinhos, esse webinar ele vai estar gravado, né? Então depois vocês vão poder assistir esse webinar no nosso portal, www.ibracon.com.br. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema que eles vão apresentar aqui para a gente hoje, deixa suas dúvidas aqui no chat, tá? Eu e a Vivian aqui também da área de comunicação, a gente vai estar monitorando o chat para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Antes também agora de passar a palavra para o pastor, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher branca, tenho cabelos curtos, pretos, estou num fundo roxo do Ibracon, com uma camisa listrada branca. Pastore, passo a palavra para você, agradeço a sua presença e agradeço a presença do Sevilha mais uma vez. Obrigado, Ana Paula, boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco aí no mundo virtual. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, viu, Ana Paula, pelo Ibracon estar disponibilizando esse espaço para eu e meu amigo Sevilha aqui, a gente poder estar falando sobre esse tema que é mais do que relevante, né? Ele é muito importante, ele está na boca, vamos dizer assim, das empresas aí, para ser já implementado. E nós vamos hoje aqui, já iniciando um pouco, para contextualizar o tema, nós vamos falar, logicamente, sobre o FGTS digital e nós vamos distribuir o tempo da seguinte maneira. Eu vou fazer uma pequena introdução nesse início da apresentação, porque a minha parte é jurídica, eu vou só falar sobre o contexto jurídico desta questão do FGTS digital, e depois, meu amigo Sevilha, ele toca aí desse ponto em diante, porque nós vamos estar, ele vai falar especificamente sobre as questões operacionais, como é que o FGTS vai funcionar, como é que ele vai ser implementado na prática. Como nós temos uma hora só, então eu vou ser muito de apresentação, eu vou ser muito sucinto aqui e muito objetivo para que a gente consiga cumprir nossa missão de dar esse conteúdo para vocês nesse espaço de tempo. Então, Ana Paula, vamos lá. Acho que pode já para o primeiro slide. Bom, antes de mais nada, nós selecionamos aqui alguns sites para consulta. Nós temos o material na web, vocês encontram muita coisa sobre o FGTS, mas nós selecionamos alguns sites, os principais, né, que é o site do governo, e que é onde vocês vão conseguir encontrar quase que todas as informações sobre esse tema, tá? Então, e esse material, inclusive, né, Ana, acho que vai ser compartilhado depois, posteriormente, para todo mundo, ou quem está vendo Sim. também pode se valer dele, e vocês vão receber esse material com esse site, inclusive, que está aqui exposto, onde você já tem aí o conteúdo de fácil acesso ao FGTS digital, tá? Podemos passar para o segundo? Vamos lá, então. Bem sucintamente, o que significa, qual que é o objetivo, e qual que é o que é o FGTS digital, né? Na verdade, isto nada mais é do que uma ferramenta, uma nova ferramenta que vai estabelecer uma forma de recolhimento do fundo de garantia que vai facilitar e simplificar
a vida dos empregadores. E nesse processo, as empresas vão usar as informações do e-social como base de dados. E essas informações todas vão fazer, então, do e-social, vão ter uma interface com essa plataforma que o governo está disponibilizando, do FGTS Digital, e através do FGTS Digital, e a partir do momento que esse sistema estiver em vigência, os empregadores vão poder emitir as suas guias rápidas, de forma personalizada, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores, contratar parcelamentos, tudo de uma forma bem simples e digital. Então, vejam que isso que basicamente é essa novidade que o governo está trazendo. Aqui nesse slide aqui, nós estamos apresentando aqui várias informações importantes, além dessas que eu coloquei aqui, né? Que se referem aos objetivos do FGTS. Além desses que eu falei, visa também diminuir os custos operacionais, reduzir as despesas com tarifas, enfim. Aqui nós fizemos uma relação daquilo que seriam os objetivos principais e secundários desse sistema. Eu não vou ler todo o slide, porque senão a gente vai perder um tempo precioso aqui, e você já tem aqui um pequeno resumo daquilo que está contido aqui nessa primeira apresentação. Bom, os objetivos, então, nós já sabemos que o FGTS está aqui, é um sistema novo que o governo vem aqui trazendo para atingir esses objetivos. Um que eu não falei aqui, que é muito importante também, é através dessa plataforma e da implementação do FGTS, logicamente que o governo e a Justiça do Trabalho também, por consequência, eles vão conseguir ter em tempo real as informações dos empregadores para saber não só se eles estão recolhendo o fundo de garantia dos seus empregados, como também, no caso de uma ação trabalhista, a Justiça do Trabalho tem acesso a essas informações, até por conta do e-social, para saber se os empregadores estão, por exemplo, num acordo que eles fizeram, cumprindo o pagamento do fundo de garantia. Então, veja que o FGTS, junto com o e-social, o FGTS digital, junto com o e-social, ele vai trazer uma otimização muito grande desse procedimento todo. Quando é que entra em vigor, então, o fundo de garantia digital? Ele está previsto para entrar em vigor em janeiro de 2024. Como a gente já viu acontecer com o e-social, às vezes essas datas mudam, mas a princípio está previsto para janeiro de 2024 a entrada em vigor do FGTS digital. Enquanto isso, nós vamos ter um período de testes desse sistema que vai agora de agosto de 2023 até novembro de 2023, até o mês que vem, que é um período onde os empregadores eles vão poder entrar nesse sistema de FGTS digital, sem que com isso tenham que usar já propriamente oficialmente, mas extraoficialmente os empregadores vão entrar no sistema agora para poder fazer as simulações. Então, todas as empresas vão conseguir emitir as guias, fazer as compensações no ambiente simulado para que essas empresas se preparem para entrar para quando o FGTS digital tiver em vigência em 2024. Nós temos um período, então, de testes, onde os empregadores, as empresas vão entrando gradativamente nesses testes, porque nós temos um período agora que foi do dia 19 de agosto e vai até o dia 10 de novembro, algumas empresas com faturamento determinado, eles vão entrar nesse grupo, e assim, foi dividido em 4 grupos, e assim sucessivamente, as empresas vão acessando, nesse período de testes, o fundo de garantia digital, para que elas se ajeitem, se acomodem, para quando entrar em vigência em 2024. Nós alertamos essa questão da vigência dos prazos, e é bom que todos entrem mesmo para poder verificar como é que funciona o FGTS digital, porque a gente sabe que, a partir de janeiro, quem não estiver dentro do sistema, dentro da plataforma, com todas as informações adequadamente, pode vir a sofrer multa caso as empresas não cumpram as suas obrigações como devem ser feitas dentro do Fundo de Garantia Digital.
Quem está obrigado a entrar, quem está obrigado a participar do FGTS digital são todos os empregadores que são obrigados a recolher o fundo de garantia. Nós temos algumas mudanças, além dessas novidades todas, nós temos algumas mudanças pontuais que esse sistema está trazendo, como a alteração da data de vencimento do fundo de garantia, por exemplo, né? Que a alteração do recolhimento do FGTS mensal passa do 20º dia, passa para o 20º dia do mês seguinte de competência. Então, nós temos um deslocamento hoje do prazo final para recolhimento do fundo, para pagamento do fundo de garantia, e nós temos também outras peculiaridades, outras novidades que vêm aí, que estão contidas dentro do sistema novo chamado FGTS Digital. Portanto, sob o ponto de vista jurídico, trabalhista, é muito importante que as empresas continuem mantendo as suas regularidades do pagamento de recolhimento do fundo de garantia e principalmente agora num sistema que vai dar mais velocidade e é onde vai dar mais oportunidade, inclusive, para as empresas fazerem isso de uma maneira muito mais eficiente, tá? Eu vou parar então agora aqui e já eu fiz aqui um resumo desse primeiro slide. O segundo, Ana Paula, você pode passar aqui, que já é com relação ao organograma e a sistemática de funcionamento do Fundo de Garantia, que eu vou deixar agora para o meu amigo Sevilha falar a sua parte sobre essas questões mais do dia a dia e da prática do Fundo de Garantia, tá bom? Vai lá, Sevilha. Muito bom, olá meus caros, que bom estar com vocês. Quero agradecer muito o Ibracon pelo convite, parabenizar o Ibracon pelo esforço que ele tem de desenvolvimento continuado, né, das atividades. Muito bacana essas atividades, é uma alegria estar de volta aqui. Obrigado a todos do Ibracon, obrigado, viu, Pastor, pela parceria de sempre, é uma alegria estar contigo aqui também. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, né? Eu fico aqui imaginando que talvez esse nosso encontro de hoje, ele seja um encontro que pode trazer, eu espero pelo menos, né, algum alívio para alguma angústia ou alguma preocupação que possa estar aqui ou acolá disseminada entre as pessoas, porque sempre que tem uma novidade, né, Pastor e meus amigos e minhas amigas, a gente fica com receio de como é que vai funcionar. De uma maneira geral, até já começo dizendo isso, eu tenho olhado com muito bons olhos a criação do FGTS Digital, porque ele vai de várias maneiras simplificar a vida das empresas, simplificar a vida dos profissionais de contabilidade, simplificar também a vida dos auditores e dos próprios trabalhadores. Então, ele vai, na minha opinião, representar um ganho muito grande. E eu tenho, da maneira como ele está desenhado e do que eu já tenho acompanhado, eu tenho notado que a exigência, o nível de exigência para adaptação a esse modelo será bastante baixo. A transição será muito fácil, será muito tranquila, ao que tudo indica, né, pelo que nós já pudemos ter a oportunidade de ver. Esse organograma que está na tela, que inclusive é um organograma apresentado pelo próprio comitê do FGTS Digital, ele desenha um pouco qual é o modelo vigente atualmente, que é um modelo pré-FGTS Digital, que é um modelo no qual as empresas, através das suas operações internas, geram as suas folhas de pagamento, transmitem estes dados para o ambiente do CEFIP, para a Caixa Econômica Federal, usando ali conectividade social para trocar essas informações, geram as guias de recolhimento, efetuam o pagamento que é encaminhado para a Caixa Econômica e depois repassado os dados disso para o Fundo de Garantia gerido pela Caixa Econômica. Então, ele é um fluxograma que tem várias etapas, vários agentes que vão atuar. O desenho, se a Ana puder passar para o próximo slide, por favor, o desenho depois do FGTS Digital, o próprio desenho já é mais simples, né? Você já nota aí só de olhar que ele fica muito mais fácil. Eu preparo na empresa a folha de pagamento, transmito, como já faço hoje em dia, para o e-social essas informações, de lá mesmo, de dentro do ambiente do e-social, essas informações são compartilhadas com o FGTS Digital e com a Caixa Econômica, e dali eu já gero as guias que eu precisar gerar, inclusive com uma novidade simples, né? Eu não sei o quanto ela vai impactar de fato, mas inclusive com a possibilidade de pagar o fundo de garantia através de Pix. Então, além das guias tradicionais, dos meios normais de recolhimento, eu passo a ter um canal a mais para fazer o recolhimento.
Em tese, todo esse processo, então, ele vai ter baixa complexidade de adesão, porque ele vai usar o ambiente do e-social, que é um ambiente para o qual todas as empresas já estão adaptadas, porque o e-social já está para a folha de pagamento plenamente em vigor. Isso, então, vai trazer uma simplicidade de implantação desse modelo. Tem alguns desafios, que a gente, ao longo da conversa, vai poder explorar um pouquinho mais, mas não desafios do ponto de vista da implantação. Depois, talvez, desafios relativos à usabilidade desse ambiente de fundo de garantia digital e do ambiente antigo, né, do ambiente CFIP e conectividade social. Para alguns casos, a gente vai ter a necessidade de usar os dois. Então, essa talvez seja a etapa de adaptação mais dolorosa para esse período da transição. Não sei, Pastor, se você quer comentar alguma coisa sobre esses dois fluxogramas que a gente olhou agora, né, antes de avançar. Pode seguir em frente, Sevilha. Tá bom, muito bem. Então, nas empresas, de uma maneira em geral, nós vamos ter um funcionamento muito simples, né? Muito básico ali. A gente acessa o fundo de garantia digital, cadastra a empresa e cadastra ali os usuários que vão poder ter acesso àquelas informações. Ali tem um desafio, então, que nem é um desafio, mas enfim, tem uma necessidade que é para quem, por exemplo, usa os serviços de um contador externo para fazer a folha de pagamento para sua empresa, autorizar que o contador seja o usuário desse ambiente do fundo de garantia digital pela empresa, né? Como que uma outorga de procuração, para que o contador possa utilizar. Feito isso, então, criado lá o cadastro da empresa no FGTS Digital e dos usuários que poderão ter acesso em nome da empresa, inclusive o contador, quando for o caso, ou a empresa terceirizada de folha, lá dentro do FGTS Digital, as remunerações que estão declaradas no e-social, elas são individualmente já utilizadas para gerar os cálculos dos fundos de garantia que devem ser recolhidos. Então, o modelo tradicional de fechar a folha de pagamento para depois apurar o fundo de garantia fica um pouco alterado, porque conforme eu vou alimentando o e-social com as remunerações dos trabalhadores, ele já vai, com aquela base de dados, alimentando o fundo de garantia digital e gerando a possibilidade de recolhimento daqueles valores. Então, eu passo a não ter mais, no modelo tradicional, eu tenho essa necessidade de encerrar a folha, transmitir lá para a conectividade social para poder fazer, então, a geração da guia. Agora, durante o procedimento da folha, eu já vou tendo acesso, caso eu queira, às guias de recolhimento dos trabalhadores em relação às remunerações que eu já faço a transmissão dentro do e-social. Isso é uma agilidade maior, né, oriunda justamente dessa conectividade tão grande que vai surgir a partir do ambiente do Fundo de Garantia Digital. Já comentei, né, tem essa ferramenta tecnológica do Pix, que é mais uma possibilidade de pagamento, que pode ampliar e facilitar o recolhimento, né? Essa facilidade também ela vem conjugada com uma outra possibilidade ou uma outra proteção, que é evitar o recolhimento em duplicidade ou evitar o recolhimento, simplificar também o recolhimento de guias vencidas, né? Porque lá no ambiente do Fundo de Garantia Digital, se você for pagar 2 vezes a mesma guia, ele não vai aceitar o recolhimento, ele vai criticar, e se você quiser recolher guias que por acaso ficaram atrasadas, guias vencidas, né, fica muito mais simples, porque ele já gera a guia automatizada e recalculada de uma maneira bastante prática, né? Inclusive, na hora da geração das guias, era possível você selecionar, quero recolher de algum trabalhador em particular, quero recolher da empresa inteira, quero recolher um único período, ou quero recolher mais períodos, né? Então, são essas as possibilidades, né? Esse ambiente tecnológico com o Pix, ele passa, então, a ser um ambiente muito importante para o Fundo de Garantia Digital. É claro, recentemente, por exemplo, eu estava observando, o Pastor, que o próprio Banco Central já tem estudos para evoluir o Pix para outras modalidades. Então, aí a gente fica atento, né? Essas evoluções que forem acontecendo no futuro podem trazer mais modalidades de recolhimento a partir das mudanças que parece que estão aí em estudo para aprimoramento do Pix, né? Um detalhe que eu vou dizer agora, mas mais adiante, se for preciso, a gente volta nele, é que, como eu estava dizendo anteriormente, as competências anteriores à implementação do Fundo de Garantia Digital continuam a ser recolhidas por meio das guias tradicionais emitidas pela Caixa Econômica Federal.
Então, eu vou ter situações, por exemplo, várias, né? Fundo de garantia atrasados, que não foram pagos no vencimento. Eu tenho que usar o modelo antigo, as guias de fundo de garantia emitidas pela Caixa Econômica Federal e não as guias emitidas pelo FGTS digital. Ou mesmo complementos salariais. Eventualmente, tem situações em que a gente tem complementos salariais em virtude de dissídios, acordos ou convenções coletivas que saem mais tarde, que retroagem e tal, né? Então, a definição sempre será a competência. Por algum tempo, nós vamos ter os dois ambientes acontecendo simultaneamente, né? Essa mudança que a gestão do ambiente do FGTS digital passa para a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, diretamente ligada lá ao Ministério do Trabalho e Previdência, né? Com integração à Caixa Econômica Federal. É uma mudança sutil, mas importante, porque a Caixa Econômica Federal ela deixa de ser o gestor, né? Ela passa a ser apenas um dos elementos de utilização. Isso fica mais conectado de maneira mais direta lá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, né? Algum comentário, Pastore, que você queira fazer em relação a isso antes da gente avançar? Não. Vamos em frente, Tá tranquilo. Você vai me incomodando aí, ou vai me interrompendo quando for preciso. Tá Pastor, tudo já jóia. deu uma adiantada nesse cronograma, né, Pastor? Você já comentou em relação a isso? Há um cronograma que prevê desde 19 de agosto até janeiro de 2024 cada uma das etapas. Nós atualmente estamos no que eles chamam de períodos de testes para os empregadores, né? Então, nesse período de teste, como está descrito aí, mas eu acho que vale a pena a gente passar por cada etapa. Os empregadores vão poder utilizar os dados reais que estão transmitidos para o e-social, vão poder gerar guias simuladas, não vão fazer o recolhimento usando as guias do FGTS digital, mas vão poder gerar guias simuladas para operar, para aprender e para conhecer as funcionalidades do FGTS digital. O empregador vai começar a ter serviço de atendimento e suporte, porque naturalmente surgirão dúvidas, né, a partir da utilização deste ambiente de testes. Então já começa também o suporte relativamente ao empregador. Tem a oportunidade para as empresas checarem se as informações das bases estão de acordo com o que efetivamente é legítimo, né? Olhando lá suas GFIPs e dados da Caixa Econômica Federal para ter certeza que as bases estão certas, né? Vai ser possível checar com um pouquinho de profundidade se as verbas e rubricas utilizadas para o totalizador do Fundo de Garantia, que no e-social é o evento 5003, estão corretas, estão fazendo a totalização certa e, portanto, gerando base de cálculo correta para o recolhimento, né? Então, as empresas têm agora a oportunidade de conferir se o cálculo feito a partir do FGTS digital bate com o cálculo feito no modelo tradicional, né, de GFIP Caixa Econômica Federal, né? Esse período vai servir também para os ajustes internos das empresas, para recolher pelo novo canal, já que o PIX passa a ser o novo canal, né? Embora acho que essa adaptação não vai exigir muito esforço, né? E nesse período também, durante esse período de 2023, os recolhimentos continuam, então, sendo feitos pelas guias, tanto a guia de recolhimento quanto a GRR, que é a de recolhimento rescisório, né? Gerados pelo ambiente de conectividade social da Caixa Econômica. Passado esse período, tem um período onde o sistema vai ser preparado com essas melhorias, e em janeiro ele entra em operação. Quando a gente diz em janeiro ele entra em operação, isso, para deixar bem claro, quer dizer que o recolhimento da competência janeiro já será feito, salvo mudanças, né, no ambiente do FGTS digital. Esse recolhimento vai acontecer dia 20 de fevereiro de 2024. O pagamento da competência dezembro ainda vai acontecer, que é no começo de 2024, né, que é em janeiro ali de 2024, ainda acontecerá com a guia de recolhimento do Fundo de Garantia emitida no ambiente do GFIP e da conectividade social da Caixa Econômica Federal, tá? Acho que a gente pode passar, então, esse slide, Ana, por favor. Viu, Sevilha? Eu posso só fazer uma observação aqui, rapidinho? Você deve, meu amigo. Estava sentindo então. falta aqui. Tá bom. Não, só complementando o que o Sevilha colocou aqui, nessa fase de testes, né? Que começou em 19 de agosto desse ano aqui, né? E vai até dia 10 de novembro. Nós temos aqui, essa é 19 de agosto até dia 10 de novembro,
são as empresas que estão, de acordo com o cronograma aqui, inseridas no grupo 1, que o governo chama de grupo 1. No grupo 2, no grupo 2, 3 e 4, são as empresas que vão estar usando o sistema entre 23/9 e até 10/11. Então, veja, o grupo 1, que são as empresas que aqui no comecinho que o Sevilha falou, que estão aqui embaixo na base, que vão começar a usar testar o sistema, são as empresas com faturamento no ano de 2016, acima de 78 milhões. No grupo 2, são as empresas com faturamento no ano de 2016 até 78 milhões, não optantes pelo Simples. E no grupo 3, é Simples Nacional, entra no sistema de teste, inclusive, testem, Simples Nacional, empregador pessoa física, produtor rural pessoa física, entidades sem fins lucrativos. E, por fim, no grupo 4, vão estar aqui inseridos os entes públicos e as organizações internacionais. Então, esse é o cronograma com as fases que as empresas, de acordo com o seu faturamento, vão estar se inserindo nesse sistema para poder fazer teste. É muito importante aqui, né? O Sevilha já disse isso, mas eu vou reforçar, depois já passo a palavra para ele, que vocês, empregadores, e os contadores também, informem as empresas, é muito importante, não só sobre o que está aqui, mas que as empresas efetivamente, e os contadores entrem no sistema e façam os testes, façam as simulações, porque isso é um preparo para que vocês tenham segurança, para que em janeiro de 2024, vocês já estejam com tudo já calibrado, para não ter o problema de lá na frente sofrer qualquer tipo de penalidade por mau uso ou por desconhecimento do uso do sistema. Era só isso, Sevilha, vai lá. Sensacional, pastor, e muito bom, muito obrigado aí pela tua valiosa colaboração. Uma rápida comparação, né, do FGTS anteriormente, do FGTS atual ou antes do FGTS digital e do modelo após, né, o FGTS digital. Primeira mudança, o pastor já falou que o prazo de recolhimento aumenta um pouquinho, né, do dia 7 do mês seguinte passa para o dia 20 do mês seguinte. Pastor, talvez isso me prejudique, mas eu vou contar uma história aqui. Eu, quando comecei a trabalhar com folha de pagamento, o recolhimento era no último dia do mês seguinte. Então, tinha um tempo... era no último dia do mês. Isso eu não sabia, não. Então, os trabalhadores lá da Arca de Noé, por exemplo, eu fazia folha da Arca de Noé, sabe, pastor? Então, Sevilha, você é moço para quem está fazendo, quem fazia simulação da Arca de Noé. Folha da Arca de Noé. Eu fazia a folha de pagamento da Arca de Noé. E aí a gente pagava o fundo de garantia no último dia do mês seguinte. Olha que coisa, né? Os salários eram pagos até o dia 10 do mês seguinte e o fundo de garantia podia pagar até o último dia do mês seguinte. Depois veio um período de inflação muito alta e aí o prazo de recolhimento do fundo de garantia encolheu. Isso ao longo do tempo vem sendo antecipado, então, né? Ao longo do tempo. Então, agora, talvez com essa questão de uma inflação um pouquinho mais estável, né? Não quer dizer que a gente tem uma inflação sensacional, mas agora cabe ter um prazo um pouquinho maior para o recolhimento do fundo de garantia, né? Antes do fundo de garantia digital, o débito só estava constituído mediante fiscalização e levantamento do débito. Agora, o fundo de garantia digital ele passa a funcionar parecido com a DCTF Web, embora ele não seja conectado, ele não tem uma ligação com a DCTF Web, mas nesse sentido ele passa a funcionar parecido, porque ele já é uma declaração de débito. Então, quando eu faço a transmissão do e-social e ele se conecta com o ambiente do FGTS digital, eu já constituo a confissão do débito daquele fundo de garantia, o que permite que a cobrança daquilo seja feita de maneira imediata, tanto pelo Ministério do Trabalho quanto pelo agente Caixa Econômica Federal, né? Anteriormente, nós tínhamos uma multa administrativa por falhas no fundo de garantia que iam de R$ 10,74 a R$ 107,40 por empregador, agora 30% do valor do débito. Então, passa a ter uma multa bem mais pesada nesse ambiente do fundo de garantia digital, né? O processo de restituição e compensação, paguei em duplicidade, eu paguei valores maiores do que os devidos e tal. Anteriormente ou atualmente, como nós estamos na transição, fica até difícil conjugar o verbo, né? Mas anteriormente eu tratava diretamente com a Caixa Econômica Federal, agora no próprio ambiente do FGTS digital, se eu paguei em duplicidade, eu ali corrijo, já vai aparecer o crédito e eu já faço a utilização daquele crédito, né? E o parcelamento de débito antes do início da fiscalização
até hoje, no modelo anterior ao FGTS Digital, tem efeito apenas para emissão da certidão de regularidade fiscal. Agora, com a entrada do FGTS Digital, ele passa a suspender a aplicação de penalidades e, ocorrendo a quitação, elimina completamente a aplicação de qualquer penalidade, né? Então, esse é o cenário de mudanças relativamente ao fundo de garantia, né? Ô, Sevilha, a multa ficou mais cara, então, agora no Ficou mais FGTS caro. Digital, né? Vai ficar A mais empresa cara, né? que Com deixa certeza, de né? cumprir a empresa que deixa de cumprir as obrigações do fundo de garantia digital agora vai pagar 30% do Nossa valor Senhora. devido, né? É uma pancada, né? Por isso que é bom, é importante as empresas estarem atentas para a questão dos períodos de teste que nós estamos colocando aqui, né? E entrar Exato. agora, fazer todas as simulações para em janeiro estar preparada já, né? Está preparado para lidar com essa questão. Não. Muito bem. Acho que a gente pode avançar, né, pessoal, para mais um slide aqui, né? Então, eu fiz uma listinha aqui das principais novidades para as empresas. Esse olhar, Pastor, ele é um olhar um pouco enviesado, e até eu vou te pedir ajuda para validar esse olhar. Por que eu digo que ele é enviesado? Porque ele é o olhar do Ministério do Trabalho. Ele apresenta essas vantagens. Então, não é uma lista que eu criei de vantagens, eu peguei as listas lá do Ministério do Trabalho, até para a gente passar o olho junto aqui, Pastor, e você me ajudar a comentar para ver se de fato isso é vantagem ou não para as empresas, né? Então, por exemplo, eles apontam como vantagem a transmissão imediata dos valores pagos com notificação do pagador e do recebedor logo após a inclusão da operação. Então, passa a ser tudo muito tempo real, né? Eu transmiti dados para o e-social, eu já tenho o valor a pagar no fundo de garantia, pago, todo mundo já fica sabendo que eu paguei imediatamente. Não tem D mais 1, é D mais 0, né? É algo muito transparente. Outro indicativo é a melhoria da gestão do que foi arrecadado por meio do fundo de garantia por parte da administração pública. Hoje essa gestão é feita mais pela Caixa Econômica Federal, é lógico, sob supervisão do Ministério do Trabalho, mas agora passa mais diretamente às mãos do Ministério do Trabalho, né? Um gerenciamento das obrigações com fundo de garantia por parte do empregador mais efetivo. Isso eu acho muito válido. Hoje, por exemplo, quando você tem, especialmente em casos, na minha prática contábil, né, de empresas que atrasaram o recolhimento do fundo de garantia, Pastore, recolher as guias de recolhimento atrasadas é muito trabalhoso. E tem uma dor que muita gente talvez não conheça. Tem que fazer, né, o Eu cálculo mês a mês, quase que com juros, e não pode ser feito. É isso aí, né? É um trabalhão com multa, gigante. com juros. Sim. Com tudo. E sabe como é? Tem um detalhe interessante, né? Muitos colegas são auditores e tal, talvez nem vivam isso, mas eu acho que é bom a gente contar. Acontece assim, o cliente tem a intenção de pagar, Pastore. Ele quer pagar. Então, o que ele faz? Ele pede para nós, olha, então faz o seguinte, calcula do funcionário tal, porque eu vou pagar dele esse mês. E aí a gente vai lá e faz o cálculo só daquele funcionário. E deu, sei lá, 10 mil reais. Aí o moço diz assim, não, 10 mil reais eu não tenho, eu não vou conseguir pagar. Calcula só até 7 mil reais. Aí a gente tem que voltar lá, fazer todo o cálculo de novo. É um trabalhão enorme. Aqui, no ambiente do Fundo de Garantia Digital, tudo parece que vai ficar muito mais simples, porque eu vou lá, seleciono os trabalhadores e os períodos, ele gera a guia automaticamente com o Pix ali pronto para ser pago, né? Então, acho que pode ser uma facilidade grande também, viu? Tem um processo que impede a inclusão de valores já pagos em outras guias, então a gente não vai ter esse recolhimento em duplicidade, né? O controle em tempo real de tudo que está ali dentro, inclusive para o fundo de garantia rescisório, porque tem esse aspecto, né? Esse é outro elemento importante. Na hora de fazer a rescisão, dependendo do modelo da rescisão, tem lá a multa de 40% ou a multa de 20%, e eu preciso saber os dados do fundo de garantia, né? Hoje eu vou buscar isso lá na conectividade social, que inclusive tem ficado fora do ar muitas vezes, o que dificulta o cálculo da rescisão. Aqui parece que vai ser muito mais simples, né? A rapidez também na transferência do dinheiro para a conta do trabalhador parece que vai ser muito mais ágil. A possibilidade do pagamento via Pix, seja pela leitura do QR Code ou pelo código do Pix. Não sei se é uma vantagem tão grande, mas enfim. A possibilidade da apropriação adequada da arrecadação de acordo com o que está sendo vinculado a cada QR Code. Uma conta virtual do empregador, que não existe no modelo atual, né? Onde ele vai poder monitorar os créditos que eventualmente ele tenha, valores que ele pagou a maior, valores que ele pagou em duplicidade e a utilização disso, né? Então ele também vai poder rapidamente utilizar esses valores, e a promessa de um aumento de eficiência da arrecadação, da administração, perdão, em relação a essa
arrecadação e também prestação de contas, né? Então, o Fundo de Garantia Digital promete todas essas vantagens. Eu, pessoalmente, pastor, eu não sei se eu fiz uma análise otimista demais, mas eu não estou vendo desvantagens nesse ambiente do Fundo de Garantia Digital até Então, agora. não, Né? eu acho que a sua observação é importante, Cília, porque eu concordo. Eu diria o seguinte, para desmembrar aqui o que o Sevilha já muito bem colocou. Essas vantagens aqui são objetivas para aquele empregador que vai pagar, que está pagando, está cumprindo a lei todo direitinho. Agora, logicamente, para as empresas que antes, se elas tinham uma certa margem, como o Sevilha falou, em vez de 10 mil, 7 mil, calcula, eu faço uma guia, pago e depois acerto lá na frente. Com isso, com esse sistema digital online em tempo real, as empresas vão ser muito mais pressionadas a estarem absolutamente em ordem, em dia, com todo o recolhimento, pagamento do fundo de garantia, porque senão elas podem ser autuadas. Então, assim, existe uma vantagem brutal para as empresas que usam, que pagam fundo de garantia na mais absoluta, né? Estão regulares e vão usar desse sistema aqui, se valer desse sistema, para melhorar a sua velocidade, operacionalidade, recursos. Com certeza, isso vai ser um benefício muito grande, inclusive para os contadores, né? Agora, para as empresas que têm alguma dificuldade de pagar o fundo de garantia, como antigamente, uma certa gordurinha para fazer uma manobra, acabou. Agora o FGTS Digital não permite mais isso. Tirando a questão da multa, pastor, eu concordo com você, mas eu vou deixar assim de lado. Tem uma multa maior agora, mas o próprio recolhimento das parcelas em atraso ficou simplificado, muito mais fácil para recolher agora. Sim. Né? Então, sim. até sob esse olhar também ficou mais fácil. O que tem me preocupado um pouco, pastor, é essa conectividade daquele totalizador, o evento S5003, dentro do e-social. Porque, por exemplo, né, outro dia nós falávamos sobre isso, eu e você, pastor, aquela possibilidade de tratar ajuda de custo, prêmio e outras formas Sim. de pagamento que não se incorporam ao salário e que, portanto, não têm reflexo nas verbas trabalhistas. Eu estou curioso de saber se o FGTS Digital saberá tratar isso separadamente ou se corre o risco dele querer tributar isso, querer aplicar fundo de garantia sobre esses valores. Então, quando eu penso em risco para as empresas, o risco, e você mesmo já fez esse alerta aqui, o risco é não acompanhar nesse período de teste estes reflexos e se pegar de surpresa em janeiro com uma cobrança de fundo de garantia sobre verbas que não deveriam compor a base de cálculo do fundo de garantia. Então, é importante, vou reforçar a colocação que o pastor já fez, no sentido de que vocês tenham esse cuidado de acompanhar muito de perto os cálculos do fundo de garantia nesse período de teste, especialmente as empresas que têm prêmios, que têm ajuda de custo, que têm esses outros pagamentos, para evitar que haja alguma falha de cálculo lá no ambiente do fundo de garantia digital. Né? Inclusive, essa pergunta aqui, aproveitando já, Sevilha, já estão indagando a gente aqui sobre as questões das guias, né, de recolhimento para a Receita Federal e da rescisão, né, contratual. Vai funcionar no FGTS Digital como funciona hoje o sistema de rescisão e pagamento do Fundo de Garantia na Justiça do Trabalho? Sim, ele vai funcionar da mesma maneira, só que agora nós vamos ter isso tudo otimizado e, com certeza, a própria Caixa Econômica e o próprio trabalhador também vai, em tempo muito mais rápido, em tempo real, verificar se as empresas estão aqui, estão recolhendo a multa do fundo de garantia, tudo isso aqui, no final das contas, é o que o juiz do trabalho faz, né? Na hora que você tem a ação trabalhista e o pagamento dessas verbas, ele já manda o ofício para a Caixa Econômica, já está lá tudo, a empresa já tem tal dia para poder depositar. Isso vai continuar exatamente como está, só que através das comprovações feitas dentro do ambiente do FGTS Digital. Muito bom. Já que você olhou perguntas, eu vim passar os olhos aqui nas perguntas também, estou vendo, né? Então tem uma pergunta aqui dizendo, o FGTS Digital vai integrar a DCTF Web? Não faz muito sentido que ele integre, não está previsto no próprio manual do Fundo de Garantia Digital. Aliás, depois a gente pode, com o pessoal do Ibracon, fazer chegar na mão de vocês o manual do Fundo de Garantia Digital, né? Ele fala de não haver integração com a DCTF Web, porque a DCTF são os débitos administrados pela Receita Federal, e o Fundo de Garantia não está dentro dessa lista de débitos. O Fundo de Garantia era administrado ou ainda é pela Caixa Econômica e passará a ser administrado pelo Ministério do Trabalho, né, com o Fundo de Garantia Digital, e não vai compor
não vai compor a DCTF Web, né? Aí tem uma outra pergunta aqui com relação ao recolhimento rescisório. Então, ele vai ser feito dentro do ambiente do FGTS Digital. Você entra lá e lá você gera a guia de recolhimento do Fundo de Garantia para as rescisões, né? Inclusive, esse período de teste é muito interessante, porque quando a gente tiver uma rescisão, será possível entrar lá e simular a geração da guia também, da guia rescisória. Não dá para usar, né? É uma guia simulada, então não vai ser possível recolher agora, mas será possível usar ali para simular a geração da guia rescisória, né? Depois tem uma outra pergunta aqui, como serão emitidas as guias de multa do Fundo de Garantia e valor do FGTS mês? Após a transmissão do evento do E-Social S2299 já ficarão disponíveis? O que o Fundo de Garantia Digital diz é que não precisa nem transmitir o 2229. Na medida em que você for transmitindo os dados antes mesmo de encerrar a folha, se você entrar no ambiente do FGTS Digital, já vai estar disponível a guia para recolhimento. É assim que ele descreve, viu? A Tatiana está perguntando se a chave da conectividade vai existir como o FGTS Digital. Na verdade, esse ambiente da conectividade, ele precisará ser mantido, ele vai existir em paralelo com o FGTS Digital. Por que ele vai precisar continuar existindo? Porque nós vamos ter o recolhimento das competências anteriores a janeiro de 2024 no ambiente de conectividade social. Então, por exemplo, a empresa que tem um fundo de garantia para recolher de outubro de 23 vai recolher lá no ambiente da conectividade social, viu, pessoal? Pedir para a Ana passar, por favor, Ana, esse slide, então, para a gente prosseguir, né? Aliás, é bem disso que esse slide vai explicar, né? Eu não vou ler o slide todo, mas o que ele está dizendo é exatamente isso. É que o FGTS Digital e o CFIP, eles vão continuar utilizando simultaneamente, paralelamente. O critério será competência. Tudo que eu tiver que recolher, inclusive o rescisório, das competências janeiro de 2024 para frente, eu vou no ambiente FGTS Digital e trato. O que eu precisar recolher, diferença, retificação, guias não recolhidas, de dezembro de 23, inclusive, para trás, eu vou precisar entrar no ambiente do CFIP com conectividade social e geral lá dentro. Então, por um certo período, os dois vão coexistir, né? Inclusive, não tem ainda uma previsão da carga de todos os dados do Conectividade Social e do CFIP para o FGTS Digital. Então, nem tudo estará disponível no momento zero lá dentro do FGTS Digital. Tá bom, pessoal? Podemos passar também esse, por favor, Ana? A gente pode avançar, né? Alguns detalhes que são, talvez, mais peculiares, né? Mas que eu acho interessante colocar, que é, por exemplo, tem um microempreendedor individual que tem direito a ter um funcionário, um único funcionário, e precisa pagar o fundo de garantia desse único funcionário, e o segurado especial. Então, o Manual do Fundo de Garantia esclarece que eles continuam a recolher o fundo de garantia juntamente com a guia DAE mensal, gerada pelo E-Social. Então, nestes casos, o microempreendedor individual e o segurado especial não vão utilizar o ambiente do Fundo de Garantia Digital. Eles vão utilizar o ambiente do E-Social para a geração da guia do Fundo de Garantia, tá bom? Tem mais um caso, que é o próximo slide, Ana, pedir também para você, por gentileza, passar, que é dos empregadores domésticos, né? Também, neste caso, dos empregadores domésticos, a geração da guia do Fundo de Garantia vai ser feita dentro do ambiente do E-Social e não no ambiente do FGTS Digital, tá bom? Confesso que eu não lembro se a gente tem mais um slide. Eu arriscaria dizer que não temos. Pronto. Então, está resolvido aí. Esses eram os slides que a gente tinha. Não sei se a Ana quer falar alguma coisa agora ou se a gente segue, pastor, e pegando as perguntas que eu estou vendo que chegaram mais algumas aqui. Eu não tive nem tempo de ler ainda. Tenho mais uma pergunta aqui que acabou de chegar, da Gabriele. E ela pergunta, em caso de cálculo de rescisões complementares, será possível a emissão de guias complementares? Será no ambiente do FGTS Digital, quando as guias complementares forem da competência janeiro de 24 em diante. As competências dezembro de 23, inclusive, e anteriores a essas, eu vou gerar na conectividade social ainda, lá no ambiente do GFIP e CFIP. Tem mais umas perguntas aqui que eu acho que é interessante, se vocês puderem responder.
Quando o FGTS Digital entrará em Tem mais uma aqui, produção ó. efetiva... Tem... Desculpa. Ah. Francisco Caldeira. E na situação de recolhimento, a menor ou a maior, como fica? Do fundo de garantia. Posso responder isso? Vai lá você. Então, vamos lá. É Então, que eu estava assim, pensando. na situação de recolhimento a menor ou a maior, a gente passa a ter a mesma análise, né, Francisco? Então, primeiro, se isso acontecer de janeiro de 24 para frente, recolher a maior ou a menor, no ambiente do FGTS Digital, eu resolvo, já vou explicar como. Se isso aconteceu de dezembro de 23, inclusive, para trás, eu vou ter que resolver no ambiente GFIP-CFIP. Então, eu vou viver, né? Por isso que eu digo, eu vou conviver com esses dois ambientes, dependendo da competência. No ambiente GFIP e CFIP, Francisco, imagino que você já saiba, porque já estamos todos usando ali dentro, já sabe como tratar. No ambiente do FGTS Digital, recolhi a menor, a diferença vai aparecer. Quando eu entrar dentro do ambiente do FGTS Digital, eu vou ver a diferença recolhida menor ou não recolhida, clico nela e gero a guia de recolhimento. Está resolvido o assunto. Se eu recolhi a maior, eu recolhi e depois, por exemplo, reprocessei a folha e causou uma apuração de um valor a menor. A diferença já vai estar positiva, disponível na conta eletrônica da empresa, dentro do ambiente da FGTS Digital. E eu vou poder usar esse valor para compensar na guia do mês seguinte, já, imediatamente. Tem uma outra pergunta aqui, como será o procedimento do FGTS na reclamatória trabalhista? Continua a mesma coisa, o juiz do trabalho, as varas do trabalho, elas já têm a comunicação já online com a Caixa Econômica e já automaticamente, quando se faz um acordo trabalhista ou até diante de uma condenação trabalhista, esses valores são informados pela Caixa Econômica, os valores devidos para o trabalhador, o prazo de pagamento que muitas vezes o juiz já consigna na execução no acordo, e a partir desse momento entra no fluxo do FGTS Digital, caindo na Caixa Econômica Federal, através, como o Sevilha colocou, a conectividade, esse processo todo, você já vai ter lá consignado o seu débito no FGTS Digital, aparece lá e você já faz o pagamento dessa maneira. Ou seja, fica exatamente como está hoje na Justiça do Trabalho, só que agora você tem esse deslocamento para o mundo virtual do FGTS Digital. Não vai, resumindo aqui, né, Sevilha, não vai... Ninguém escapa dessa coisa aqui, né? Ainda mais em ação trabalhista. Execução final ou então acordo, vai estar automaticamente já consignado lá o débito e com obrigação de pagar. É por isso até que eu estava dizendo, né, pastor, no começo da conversa, que talvez esse nosso bate-papo tranquilize um pouco as pessoas, porque, embora mude, o processo de recolhimento vai continuar simples, né? Basta eu entrar no FGTS Digital, eu vou encontrar lá a verba da reclamação trabalhista e faço a emissão da guia e o recolhimento. Certo. Tem mais uma aí, Sevilha. 5 minutos nós temos, né, Ana Paula? O Francisco está fazendo outra pergunta, Ana. Eu não sei se a mesma pessoa pode fazer duas perguntas ou se tem uma taxa adicional para perguntas jamais. Pode fazer. Estou só consultando, viu, Francisco? Porque às vezes, se tivesse uma taxa a mais, a gente mandava o código do Pix. Francisco estava perdido. Então. Agora, então vamos lá. E essa diferença futura também acresce de 30%? Não imediatamente, Francisco. Da maneira como está descrito no manual do FGTS Digital, você não tem a aplicação dos 30% de imediato. Você primeiro vai ser notificado para regularizar, e se você regularizar antes da autuação, você não precisa recolher os 30% a mais. Tem mais uma aqui, ó, Sevilha. Apenas confirmando, o FGTS... Isso, Renato. O FGTS será emitido em um ambiente... Isso, um ambiente diferente da DCTF Web. Como já é hoje, inclusive, né? Eu vou gerar o FGTS no ambiente do FGTS Digital, não na DCTF Web. Bom, Ana Paula, aqui, como a gente já está, pelo que eu estou entendendo aqui, já está no finalzinho aqui, talvez as outras perguntas que tiverem aqui também, eu não sei se eles mandam para vocês aí, como é que funciona isso daí? Como é que você quer fazer? Será um prazer ajudar. Mais alguma outra dúvida que surja posteriormente? Isso, caso surjam mais algumas dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida e não perguntaram aqui durante o webinar, pode mandar essas dúvidas para a gente, que a gente direciona aqui para o pastor e para o Sevilha, e a gente responde a vocês o quanto antes, tá? Deixa eu só provocar aqui o Francisco, Ana. Todo mundo pode perguntar, menos o Francisco, que ele já perguntou um monte aqui e não pergunta mais.
Não, estou brincando, pode perguntar, professor. Muito bem-vindo. Não, eu estava até comentando aqui com a Vivian que vocês dominaram muito bem aí, além da expertise de vocês nesse assunto, vocês já foram vendo as perguntas, já respondendo, então foi um bate-papo bem gostoso aqui. Eu Por isso que eu acredito trago, que eu chamo sempre Sevilha para fazer a companhia, porque ele fica com as perguntas difíceis, eu fico com as fáceis, Ana. A é gente divide isso. assim, entendeu? Não, e o assunto foi bastante pertinente. A gente teve um pico aqui de 100 pessoas online assistindo vocês, Muito então bom, muito bom. foi um webinar de sucesso aqui. Eu quero parabenizar vocês, né, por trazer esse tema aqui para a gente compartilhar com o nosso público e também agradecer mais uma vez. Vocês são Ah, vai sempre os ficar nossos. disponível, Ana, vai ficar Vai disponível a ficar. apresentação. Vai ficar disponível a apresentação, vai ficar disponível esse vídeo também no nosso portal. Então, para quem não assistiu ou quiser rever, né, esse webinar, em breve a gente vai disponibilizar todo o material lá no nosso portal, tá? E também eu vou pedir para que vocês preencham esse pequeno formulário aí que a Vivian colocou no chat, para a gente saber a percepção de vocês do nosso webinar. E agradecer mais uma vez, Pastor e Sevilha, muito obrigado pela participação de vocês aqui em mais esse webinar, né? Esse webinar que a gente fez assim com bastante cuidado e carinho para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, obrigada, Muito obrigado. gente. Obrigado. Obrigada a todo o público que esteve Obrigado a aqui com a todos. gente e até a próxima. Bom, Tchau. obrigado, pessoal. Obrigado, Beijo no Ana. coração Obrigado, de todos aí. Sevilha. Obrigado a todos, Obrigado, viu? pastor e Obrigado, Ana. Ibracom. Tchau, obrigado. Tchau.